Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade, que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco mais dos próximos capítulos do meu mestrado aqui na Suécia. Para quem chegou agora, eu estudo Fashion Marketing and Management aqui na Suécia, é um curso de 2 anos, e eu tô quase completando aí o primeiro ano do mestrado. Já vou adiantar que o episódio de hoje eu vou falar sobre empregos novos, sobre trabalhos novos pra mim, além do Moda na Mochila. Então, até postei no Instagram ali que eu vou ter 2 trabalhos novos e muita gente falou que eu tô competindo com o Július, né? E é isso mesmo. Estamos aqui, mas eu tô muito feliz em abraçar oportunidades novas e compartilhar com vocês essas minhas conquistas aqui na Europa. Também vai ter uma mudança de país, que eu vou deixar pra contar mais pro final do episódio, então fica aqui com a gente, fica aqui comigo, que vai valer a pena. Falando um pouco sobre o mestrado, né? Faz um ano atrás, exatamente, eu recebi a notificação de que eu fui aceita para fazer esse mestrado aqui na Suécia, lá em março de 2024. Depois de um longo período de escrever carta de motivação, de aprimorar o meu currículo, de aplicar para bolsa. Então foi um período que eu tava lendo o meu diário ali, eu relembrei todo esse sentimento muito bom de ser aceita na universidade, de ganhar a bolsa, foi tudo muito, muito legal. O mestrado até agora tem sido muito gratificante, eu tô aprendendo muito, muito, muito sobre marketing, sobre supply chain, mas principalmente sobre sustentabilidade. Me sinto muito privilegiada de estar aqui numa universidade que tem um foco muito grande em sustentabilidade, especialmente com regulamentações que a União Europeia está implementando em relação para incentivar a economia circular. Então eu estou aprendendo com especialistas, aprendendo com professores que estão ativamente estudando sobre o assunto. Então tem sido muito especial aprender sobre isso, muito importante para mim, para minha carreira, para continuar esperançosa de que eu posso trabalhar com moda no futuro, se a moda não continuar no mesmo ritmo que está agora. E eu até estava visitando Berlim alguns dias atrás, inclusive um beijo para a Bruna Della Grave que me recebeu na casa dela. Tem um ponto turístico lá em Berlim que se chama West Side Gallery, que é uma galeria onde artistas pintaram vários murais muito interessantes no que sobrou do Muro de Berlim. Dentre todas que tem lá, que são lindíssimas, uma que chamou muita atenção foi uma que tinha uma frase que parecia muito simples, que dizia: aqueles que querem que o mundo permaneça como está, não querem que o mundo permaneça. E é uma frase de um poeta austríaco, se eu não me engano, mas eu acho que o mesmo se aplica à moda. Então, eu penso como profissional de moda, se eu não reconheço que a moda está tomando um rumo ruim e se eu penso que ela deve continuar como está, não vai ter moda para eu trabalhar com ela no futuro. Então, justamente por eu gostar de moda, que eu quero aprender mais sobre a sustentabilidade, aprender mais sobre economia circular. Então, me sinto muito privilegiada de estar aqui. Acho que outro ponto sobre o mestrado até agora é mais pesado do que eu imaginava que seria, até porque eu estudei design de moda na faculdade, né? E não sei se você que também estudou design de moda, mas na minha faculdade, no meu bacharelado, quase nunca tinha prova. As notas vinham muito mais sobre projetos, sobre coleções que a gente criava, então eu não precisava decorar muita coisa. E nesse mestrado eu tive que relembrar como eu estudava pesado, assim, de memorizar conceitos. Então eu tive que memorizar conceitos de supply chain, memorizar algumas equações sobre administração, memorizar várias coisas, memorizar também conceitos sobre metodologia, porque é um mestrado, né? Então tem que ter muito forte assim essa base da metodologia científica, de como fazer artigo e etc. Então essas coisas eu não estava esperando e eu tive que me reacostumar de novo a fazer isso. Tinha provas que eu fiz agora nos últimos meses que eram assim 5 horas escrevendo essays. Então não é nem prova de múltipla escolha, eu tinha que realmente saber, porque senão eu não ia ter o que escrever. Então as provas foram muito complexas, assim, a gente tem que ficar horas lá na faculdade, mas tem sido muito gratificante, estou aprendendo muito.
E tem algo que eu queria compartilhar com vocês, que foi uma proposta de um emprego na universidade que eu não estava esperando, mas que eu fiquei muito grata quando eu recebi, que é uma proposta para ser International Student Ambassador. Então, eu fui convidada pela universidade para criar conteúdo para eles, mostrando o meu dia a dia, mostrando como que é a minha experiência como estudante internacional. Então, eu vou começar a criar conteúdo para a faculdade agora em abril e estou esperando o engajamento de vocês nas redes sociais da faculdade. Então, quando eu lançar um vídeo com eles, eu vou publicar no Instagram do Moda na Mochila. E quero ver os comentários lá de vocês, as curtidas. Falando nisso, falando em engajamento, você já segue o Moda na Mochila aqui no Spotify? Você já deu 5 estrelas pro Moda na Mochila? Se você ainda não fez isso, vai lá, pega o seu aplicativo agora e dá 5 estrelas pro Moda na Mochila. Continuando a conversa sobre sustentabilidade, teve um evento muito inusitado que eu participei aqui na universidade, que foi uma palestra onde o rei da Suécia estava presente. E eu estava muito esperançosa de que a nossa rainha, a rainha da Suécia, também iria estar lá, a Silvia. Não sei se você sabe, mas a Silvia, a rainha da Suécia, ela é brasileira. Ela nasceu, a mãe dela é brasileira, o pai dela é alemão, ela nasceu na Alemanha, mas ela fala português. Então eu estava muito esperançosa que ela fosse participar dessa palestra. Mas infelizmente não, mas o rei estava lá. E eu fiquei super impressionada que as minhas colegas da faculdade, elas falam com muito carinho pelo rei, elas usam a palavra amor, elas falam, a gente ama o rei. Eu fiquei super impressionada, pra mim é um pouco diferente, né, porque nós brasileiros temos uma relação muito distante já com a monarquia. Não julguei nada, o comentário delas, mas achei muito interessante que elas falavam, a gente ama o rei. E para participar dessa palestra tinha que se registrar há muito tempo atrás, já no site da universidade, colocar lá a sua carteira de identidade para eles terem certeza de quem iria estar lá. Essa palestra que iria acontecer era de um professor da universidade que ele ganhou um prêmio do rei pela pesquisa dele relacionada a microplásticos. Eu achei muito interessante também a palestra em si. Aí chegando lá, tinha que dar o seu nome, que estava na lista. Aí todo mundo entrou, sentou, ficamos quietinhos. E veio uma mulher lá na frente e falou assim: quando o rei chegar, todo mundo tem que levantar e vocês só podem sentar quando o rei sentar. Ninguém pode sair da sala enquanto a palestra estiver acontecendo e o rei estiver aqui. Vocês só podem se levantar quando o rei se levantar. Aí eu fiquei, nossa, isso é muito diferente, porque, de modo geral, os suecos, eles são muito sem frescura, assim, eles falam muito que eles não prezam por hierarquia, tem uma relação muito próxima com os professores. Vários outros países aqui da Europa, como a Itália, a França, até mesmo lá no Canadá, você chama o seu professor pelo segundo nome. Professor Lima, Professor Balco, Professor Johansen. Mas aqui é muito estranho para eles preferem que chamem pelo primeiro nome, porque eles não são muito cheios de formalidades. E aí foi um choque, assim, que exatamente, somente com o rei existe essa formalidade, mas com todas as outras pessoas aqui da Suécia não tem formalidade. Então foi muito interessante a experiência. E aí o rei assistiu a palestra. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa, mas ele acabou não falando nada, ele só foi embora. Mas falando um pouquinho sobre a palestra sobre microplásticos, o professor da faculdade, ele falou um pouco mais de modo geral, que eu acho que era para se comunicar com uma audiência diversa. Tem várias pessoas que estavam lá que não são da área de têxteis. Então foi muito um apanhado geral sobre microplásticos e no final ele falou um pouquinho sobre a pesquisa dele. Depois dessa palestra eu fiquei ainda mais em choque com o quanto de microplásticos a gente está liberando. Basicamente a gente libera microplásticos várias ações do dia a dia. Eu tô liberando microplásticos agora, sentando aqui com a minha saia plissada de poliéster numa cadeira que tem um tecido composto por algodão e plásticos. Então, essa fricção que a gente faz acontece em vários momentos do nosso dia. A gente está liberando microplástico quando a gente lava a nossa roupa na máquina de lavar. Esse tipo de componente não pode ser visto a olho nu.
Então parece que é inofensivo, muitas pessoas perguntam, será que isso é mito? Mas não é. A gente está realmente liberando muitos microplásticos. O professor até deu um exemplo visual de como a gente pode entender o quanto de microplásticos a gente inala, né? Todo mundo tá a todo momento respirando aí microplásticos e isso entra nas nossas artérias, entra no nosso corpo. Muitas pessoas têm disfunções hormonais por conta disso. Até mesmo ele falou sobre muitas pessoas têm cirrose por conta dos microplásticos. E o número visual que ele deu foi o seguinte: um ser humano, hoje em dia, inala no ano cerca de 2 girafas. Isso são 13 metros por ano de microplásticos. E durante a vida, o mínimo que essa pessoa pode inalar de microplásticos, 363 metros, que é a altura da Torre Eiffel. E esse é o mínimo que a gente pode inalar. É muito assustador, porque é algo que a gente não consegue ver a olho nu, mas combinado se torna algo muito grande e que faz muito mal para a nossa saúde. A pesquisa que ele fez foi muito interessante e os resultados falam que tecidos mais leves, eles liberam mais microplásticos do que tecidos mais pesados. E também em relação à torção do fio. Um fio de poliéster que é mais torcido, ele vai ficar mais rígido e ele vai liberar menos microplásticos do que fios que são menos torcidos. E a gente, como profissional do têxtil, tem muita responsabilidade nisso, porque 35% de todos os microplásticos que são liberados no oceano, eles vêm da indústria têxtil. Isso não quer dizer que a moda somente, pode ser toda a indústria têxtil de fato, né? A indústria automobilística, que também usa têxtil, a indústria hospitalar, que também usa têxtil, a indústria de decoração de casa, que também usa têxtil. A gente, como profissional de moda, precisa saber desses números para fazer decisões melhores na hora de criar produtos, na hora de fazer o marketing de produtos. Apesar de eu já ter ouvido do perigo que são os microplásticos, foi muito importante para mim saber do impacto que isso está tendo. E também saber que existem pessoas pesquisando formas de continuar usando fibras sintéticas quando é preciso, mas de melhorar ela com inovação para que ela libere menos microplástico. Um vocabulário interessante quando você fala de microplásticos é o verbo shedding. Shedding microplastics é um termo muito comum, que em português a gente pode traduzir para liberar microplásticos. E por que o rei estava lá? Então ele deu esse prêmio para esse professor que fez essa pesquisa, mas, segundo uma professora minha, o rei da Suécia ele tem um interesse muito grande pelo tema da sustentabilidade. Então, como eu tinha falado no início do podcast, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, nesse país, nesse lugar do mundo, onde sustentabilidade ainda é uma prioridade. Bom, agora falando sobre esse novo capítulo do mestrado, nesse termo, agora da faculdade, eu não vou ter aulas. Eu só vou ter uma matéria chamada Field Study. E o que significa isso? Significa que eu posso fazer um estágio em alguma empresa, significa que eu posso fazer um projeto pessoal, eu posso começar a criar uma empresa própria, eu posso fazer um projeto relacionado à tecnologia dentro da faculdade, eu posso fazer uma pesquisa acadêmica dentro da universidade, tem diversas possibilidades. Mas, basicamente, durante abril e junho não existe aula. E quando eu apliquei para o mestrado e eu estava vendo as matérias, eu fiquei muito interessada em fazer um estágio. E eu falei, nossa, vai ser uma oportunidade legal para eu trabalhar numa empresa europeia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive uma reunião com uma empresa, tipo uma incubadora daqui da faculdade, que se chama Drivhuset. E eu fiquei super empolgada, o pessoal de lá é super legal. Eu participei de vários eventos de networking com eles, fiz super contatos legais. E eu fiquei na cabeça, poxa, eu vou fazer então, aproveitar esse momento para investir no Moda na Mochila, ficar focada no Moda na Mochila 100% e incubar o Moda na Mochila aqui dentro do Drivhuset e expandir, internacionalizar o projeto. Fiquei super curiosa para isso. E aí, um belo dia eu fui caminhar com meu marido e ele falou,
eu não quero ser o advogado do diabo aqui, mas eu só queria lembrar que lá no início, quando tu aplicou para o mestrado, tu estava super empolgado com o fato de ter uma experiência trabalhando numa empresa europeia. E aí eu fiquei, poxa vida, realmente, eu vou pensar mais sobre o assunto. Eu lembro que eu fiquei muito empolgada sobre isso, porque parece que se não for agora, vai demorar muito para ser. Quem sabe eu nunca mais trabalhe numa empresa europeia, talvez porque eu vou criar minha própria empresa, eu vou investir mais no Moda na Mochila, ou talvez porque eu me mude de volta para o Canadá. Então eu pensei, faz sentido eu fazer esse estágio. E aí eu comecei a me questionar, o que seria interessante para mim nessa fase da minha vida em relação ao estágio? Quais são as minhas prioridades? O que eu quero tirar disso, né? E eu tava conversando com a Milena, da Orange, que eu entrevistei alguns episódios atrás. Ela também fez estágio lá em Nova York, depois dos 30 anos. E eu tenho 30 anos agora, já tenho muita experiência no mercado de moda, tanto no Brasil quanto no Canadá. Então, o modo como eu encaro um estágio agora é muito diferente do modo como eu encararia o estágio lá no início da minha carreira. Aliás, uma curiosidade, eu nunca fiz estágio na minha vida. Eu comecei a trabalhar já CLT full time quando eu tinha 17 anos. E durante o estágio da faculdade, eu já era estilista na Malve. Então, eu fiz um projeto lá de estágio, mas eu estava trabalhando normalmente já. Então, essa vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar. Vou ser realmente estagiária, né? Mas o que eu tinha em mente? Eu não queria trabalhar numa marca de moda. Eu queria trabalhar em uma startup que tivesse relacionada com economia circular. E eu apliquei também para outros países. Eu acharia muito interessante ficar aqui na Suécia, mas eu descobri também que se eu aplicasse para outros países aqui da União Europeia, eu conseguiria uma bolsa de estudos para estudar para trabalhar nesses países, que é de um programa muito comum aqui da Europa, que se chama Erasmus. E o Erasmus tem diversos tipos de formas de aplicar para ele, mas esse que eu apliquei na faculdade se chama Erasmus Plus Traineeship, que é focado em estágios. E aí eu pensei, poxa, vai ser uma oportunidade de conhecer outro país e ainda vou ganhar dinheiro para isso. Mas eu fui com muita cautela para saber para quais empresas que eu iria aplicar. Então, primeiro de tudo, eu fiz uma lista de algumas empresas, não muitas, porque como eu defendo que o melhor não é o volume de aplicações, mas a qualidade das aplicações, eu fui muito criteriosa em quais empresas que eu iria aplicar. Então, como que eu fiz? Primeiro eu comecei a pesquisar startups de moda na União Europeia. Escolhi as que mais me interessavam. Também entrei em contato com amigas que já estão trabalhando aqui em startups. Perguntei para elas se elas tinham algumas sugestões também de algumas que eu poderia aplicar. Outra coisa que eu fiz também foi entrar no site de feiras de moda, como por exemplo a Premiere Vision ou a Milano Unica, e ir na aba de startups ou empresas de tecnologia dessas feiras e pesquisar mais sobre as empresas. Feito essa lista, empresas que eu gostaria de trabalhar, são startups de moda que têm uma ligação muito forte com sustentabilidade, com economia circular. Feito isso, eu comecei a customizar o meu currículo e também customizar a cover letter. Depois que eu fiz isso, eu comecei a mandar mensagem para as pessoas no LinkedIn com o meu currículo, com o meu portfólio e também com a cover letter, né? Mensagem falando do porquê que eu seria uma boa candidata para aquela empresa. A maioria das empresas que eu entrei em contato não existiam vagas disponíveis de estágio. É algo ainda mais difícil, porque você tem que convencer a pessoa de que você iria agregar a empresa dela, de que você tem um projeto interessante para a empresa dela. Então, pouquíssimas que eu apliquei já tinham vagas abertas. Outra coisa que eu fiz também, se eu não tinha muita resposta no LinkedIn, era mandar e-mail para essas pessoas. Às vezes, colocando no LinkedIn, no Google, o nome da pessoa e o nome da empresa, você encontra o e-mail. Mas às vezes não. Então, quando eu não tinha o e-mail exato da pessoa,
eu meio que chutava o e-mail dela e colocava na parte do e-mail BCC, que é cópia oculta, todas as versões de e-mails possíveis. Por exemplo, se eu fosse aplicar para o Moda na Mochila, eu iria colocar marianalima@modanamochila.com, mariana@modanamochila.com, mlima@modanamochila.com. Todas as versões para ter certeza de que eu vou encontrar realmente o e-mail da pessoa. E eu consegui 3 entrevistas para estágio. Uma delas eu já neguei meio que na hora, porque a vaga, eu apliquei para uma vaga de marketing, mas eles queriam que eu trabalhasse na área de vendas, porque eles falaram que marketing eles já têm outra pessoa que trabalha agora, eles não estão precisando mais muito no momento. Teve outra empresa que eu fiz entrevista com uma pessoa da RH e ela foi muito querida. Também fiz entrevista com o CEO da empresa e a vaga era para fazer shadowing, para ser a sombra do CEO. É uma empresa muito interessante que trabalha com tecnologia e os clientes deles são marcas de luxo. E eu pensei, bom, seria interessante porque eu já trabalhei com moda de luxo lá no Canadá, e eu iria ter contato com várias pessoas que trabalham nessas empresas grandes, mas no fim das contas eu acabei negando isso porque eu senti que, para mim, que já estou com 30 anos, já tenho meu próprio negócio, seria um emprego que eu teria que dedicar muito mais horas do que um estágio tradicional. Pareceu que o CEO ele tinha expectativas muito altas em relação a esse trabalho, porque além de ser a sombra dele, eu também teria que fazer follow-up com as pessoas por e-mail, com os clientes, ser muito ativa assim nessa parte de gerenciamento ali do produto. Então eu neguei porque eu achei que a carga ia ser muito alta. E também porque não tinha muita relação com marketing, com comunicação. Mas me pareceu uma experiência muito interessante para quem está começando na área, para quem quer fazer contatos. Eu fiquei muito pensando assim por muito tempo se talvez seria interessante para mim, mas achei melhor não. E aí teve uma outra empresa que eles são, digamos, uma biblioteca de materiais que são de estoque morto, dead stock, outro vocabulário interessante, e também de tecidos reciclados. Muitos deles são tecidos reciclados de lã e também tecidos certificados. Então eu achei muito interessante essa empresa. Essa questão do dead stock é algo que me interessa muito. Mas também eles estão implementando novas ferramentas de utilizar AI para dar sugestões, para ajudar a promover esses materiais. Então, são vários tipos de assuntos que me interessam. Com essa empresa, eu encontrei eles pelo site da Milano Unica e eles são da Itália. Então, eu tive 2 entrevistas com eles e eles não tinham vaga aberta para isso. Eles não têm pessoa que não tem uma equipe de marketing. É uma empresa muito pequena, mas eles foram extremamente legais comigo durante as entrevistas, confiando muito no meu trabalho, confiando muito em mim. Então, acho que vai ser uma experiência muito, muito interessante para mim, tanto para me desenvolver na área de marketing, aprender mais sobre sustentabilidade, sobre tecidos certificados, sobre dead stock, sobre esse grande problema da nossa indústria têxtil que é excesso de estoque de tecidos, excesso de estoque de matéria-prima. Também vai ser uma experiência incrível morar na Itália por alguns meses, né? Oportunidade para viajar mais por lá, uma oportunidade para comer comida muito boa, uma oportunidade para aprender italiano, que é algo que eu já venho querendo fazer há muito tempo. E eu achei que essa empresa foi assim perfeita para esse momento da minha vida como estagiária aos 30 anos. Os fundadores, eles têm uma idade parecida que a minha. Eles já trabalharam em grandes empresas da Europa, então eu também vou saber um pouco mais sobre essa experiência deles. Então vai ser muito legal para eu conhecer mais sobre esse mercado. Eu tô muito, muito empolgada para morar lá e amanhã eu tô me mudando já na realidade. Então no momento que você estiver ouvindo esse podcast, eu vou estar começando o meu primeiro dia de estágio lá na Itália.
Fiquei muito orgulhosa de mim também, porque eu estava conversando com alguns professores da faculdade e eles falaram que é muito, muito raro que uma aluna daqui da faculdade consiga um estágio na Itália, porque a maioria dos estágios lá pedem que você fale italiano e, por sorte minha, essa empresa aceitou que eu falasse somente em inglês com eles. Mas é claro, como eu falei, vou aproveitar essa oportunidade para aprender italiano também. Esse foi um resumo breve sobre os próximos capítulos aí do mestrado, mas eu quero que você me deixe perguntas. Eu tenho certeza que você vai ter muitas perguntas depois desse episódio, então deixa aqui nos comentários do YouTube ou do Spotify a sua pergunta em relação aos próximos capítulos do mestrado, pergunta sobre o mestrado, pergunta sobre ser International Ambassador da universidade, como eu consegui o estágio aqui na Europa, se você quer mais dicas sobre o assunto, que eu vou gravar um próximo episódio, se tiverem muitas perguntas, para vocês, contando um pouco mais em detalhes. Como eu falei, estou me mudando amanhã, então eu não quis fazer um episódio muito longo, mas eu estava muito ansiosa para contar para vocês esse novo capítulo, para viver com vocês esse novo capítulo da história, da minha história e da história do Moda na Mochila. E falando em próximos capítulos da história do Moda na Mochila, eu fiquei muito, muito feliz que o Fashion Vocab Talks bateu o recorde de vendas nessa última temporada. A nossa turma tá muito incrível e eu quero continuar que esse projeto cresça ao longo desse ano. Então, se você quer fazer parte dos cursos de inglês relacionado à moda do Moda na Mochila, inscreva-se na lista de espera que está aqui na descrição para os próximos cursos. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, beijinhos e até a próxima!